Deus único, Deus soberano, Deus glorioso, nós te rendemos graças, Senhor, por esta hora preciosa em que o Senhor tem estendido a mão e o braço forte para nos trazer até aqui e de nós ter compaixão e misericórdia, ensinando-nos a tua palavra, os teus caminhos, os teus mandamentos, que são a única fonte de vida. Por isso, capacita-nos agora, capacita-nos hoje, Senhor, de modo que estejamos de pé amanhã, porque nós reconhecemos que se não fora o Senhor, há muito já nos teríamos perdido, porquanto, Senhor, não temos condições de guiarmos-nos a nós mesmos, mas o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é o Senhor quem nos salva. Nós temos esta consciência. De nós mesmos não sabemos o que enxergamos, nem o que ouvimos, nem em que passo devemos dar. Mas o Senhor é quem nos guia. Ainda neste mundo de trevas, na tua luz, vemos a luz. Glorificado, bendito seja o teu nome. Dá-nos graça, pois sem ti nada podemos fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então eu quero que você hoje vá ao capítulo 7 de Jeremias, no capítulo 7. Nós temos seguido vendo textos separadamente neste seminário, que eu acredito que seja uma direção específica do Senhor. Então, no Jeremias capítulo 7, tem um título que diz: o templo não protege a nação iníqua. Então diz: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confiais em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Em princípio, até aí, você veja uma coisa curiosa, uma coisa que às vezes passa desapercebido para alguns. A nação de Israel já está localizada, já está posta no quadrante das suas possessões. Mas Deus vem e diz assim: se vocês andarem no meu caminho, eu vos farei habitar neste lugar. Olha, mas eles já estão habitando. O que é isso? A postura, a posição, a conduta, ela tem que ser constante, ela tem que ser demonstrada todo dia, constantemente. Eu não posso descansar na ignorância de achar que Deus me deu isto, isto é meu. Não. Quando Deus me deu, em que prumo eu estava? Em que posição eu me encontrava quando Deus me deu? Se eu alterar o prumo da minha vida, o que eu tinha
eu perco. Então Deus está dizendo assim, vocês estão aí habitando nessa terra, né? Pois bem, se vocês andarem na minha presença, se guardarem a minha palavra, eu vos farei habitar neste lugar, como eu jurei a vossos pais, etc, etc. O resultado é, Israel guardou a palavra? Não. Aí eu pergunto, cadê as promessas? Hoje, historicamente, o que Israel tem? Guerras e mais guerras. Um monte de povos habitando na terra que Deus disse que seria deles. Eles não têm essa terra. O que eles têm é um monte de guerra e tem mais. Israel não conquistará esta terra nunca. Nunca Israel conquistará a terra que Deus jurou que seria deles. Eles não vão conquistar. Por quê? Porque o juramento de Deus para a minha vida está vinculado à minha conduta, a maneira como eu me comporto. Então, se hoje Deus vem e me entrega alguma coisa, se amanhã eu mudo o meu parecer, a minha maneira de caminhar, Deus me arranca o que Ele tinha me dado. Porque o que eu conquisto, né, vamos assim dizer, de Deus, está vinculado à minha maneira de ser, de pensar, de agir, de me conduzir. Esta é uma lição importante. Por quê? Ao longo desses 25 anos de caminhada, eu conheci muitas pessoas que tinham um chamado ministerial. E diziam com todas as suas forças, não, Deus falou, se Deus falou, vai se cumprir. E eu dizia assim, não. Como não? Deus é mentiroso. Eu falei, também não. O que Deus fala é dependendo da posição em que nós nos encontramos. Se você não andar na posição certinha, as promessas você nunca verá na sua vida. E coincidentemente, todas essas pessoas, muitos jovens que estiveram na minha frente e declararam isso, Deus falou, vai se cumprir, não, Deus já falou, está falado, não importa o que aconteça, isso vai se cumprir. Todas essas pessoas, até hoje, nenhuma assumiu nada. Agora, na minha vida, sim, o que Deus falou, eu vi se cumprir. Por quê? Porque eu me mantive no prumo daquilo que Ele queria. Inclusive, eu já contei para os irmãos uma profecia até que eu não criei, mas a minha vida estava no prumo. Ou seja, você não tem como dizer, eu creio em Jesus, mas quero ir para o inferno. Não. Porque é uma regra de Deus. Se você crê em Jesus, que Ele morreu pelos teus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, não adianta você dizer, eu não quero ir para o céu. Porque existe uma regra pré-estabelecida. Se você quer ir para o inferno, então vai praticar o mal, para você poder ir para o inferno. Porque se você for um justo, crendo no sangue de Cristo derramado por você, mesmo que você queira ir para o inferno, você não consegue. Não existe caminho de inferno na tua vida. Então as coisas estão vinculadas à nossa conduta, à nossa maneira de ser. Uma vez eu estava com um violãozinho na mão, dentro de uma Kombi, indo para um passeio em um sítio. E uma pessoa me viu ali dedilhando o violão, dedilhando, eu inocentemente, não tocava nada, estava querendo conhecer alguma coisinha, e não tinha vontade de me envolver com violão naquela época, estava só brincando ali com o violão. E uma mulher virou e falou assim, engraçado, né? Você está aí brincando com esse violão, mas o que o Espírito Santo está me dizendo é o seguinte, um dia você vai dedilhar esse violão na frente da igreja e Deus vai operar maravilhas. Eu falei assim, coitada. Primeiro, frente de igreja, eu falei, estou fora. Outra, tocar violão na frente de uma igreja, eu falei, tá mais fora do que nunca essa daí.
Eu falei assim, eu com violão? Nada disso, isso nem passava pela minha cabeça, tocar violão. O que eu brincava com violão, não tinha nenhuma intenção de nada. Eu não criei na profecia. E que diferença faz? Se a minha vida corresponde àquela promessa. O que é mais forte? O meu crer em uma promessa ou o meu andar segundo a palavra? Você está entendendo como são as coisas? Resultado. Alguns anos depois, eu estava na frente de uma igreja, fazendo o que nem imaginava. Eu tinha caminhado com violão sozinho, nunca tive um professor de violão, nunca tive. Caminhei sozinho, aprendi algumas coisas, os anos passaram, e depois dessa profecia, eu vou dizer aí, 4 anos depois desta profecia, eu estava na frente de uma igreja, tocando, e de repente eu parei de cantar e comecei só a dedilhar o violão. E de repente veio um poder tão grande sobre a igreja, que foi algo realmente nunca tinha visto antes igual. E todos ficaram assustados daquele mover. E aí a minha mente foi lá atrás, na profecia que eu não criei. E eu me condenei dizendo assim, mas Deus, eu não criei. Mas o Espírito falou assim, mas não se desviou do caminho que a promessa foi feita. Então o que manda? Alguém pode profetizar. Tu vai pregar para o mundo todo. Eu digo assim, vai profetizar para outro, estou fora desse negócio. Mas o meu caminho corresponde a esse projeto de Deus. Mesmo que eu não creia, porque o normal é normal não crer. Como que um homem vai imaginar que Deus tenha promessas tão grandiosas na sua vida? Nós não temos essa visão toda. No começo do ministério aqui, Deus falou assim, eu tenho coisas tão grandes para fazer na tua vida, que se eu te contasse agora, você não suportaria. Eu falei, meu Deus, que isso? Esses dias, na sexta-feira, teve uma equipe aí lá da BBC, veio aqui, gravou coisas, nós cantamos, nós louvamos, nós falamos, nós pregamos. E para onde vão levar esse negócio? Como? Se vão passar na BBC, vão traduzir. E toma-lhe outro idioma, e toma-lhe uma série de coisas. Estamos indo, galopando o mundo afora. Mas no começo eu creria nisso? Não. Deus sabe que eu não creria nisso? Sabe. Mas a minha vida está nessa estrada que corresponde a esse projeto de Deus? Sim. Então mesmo que eu não creia, eu terei que ver a glória de Deus, porque eu estou na estrada que me conduz à glória de Deus, mesmo que eu não creia. Agora, se eu me desviar da estrada, aí, mesmo que Deus tenha me prometido o mundo e o universo, se eu me desviei da estrada, eu não vou colher nem um caroço estragado. Que o que manda é isso. E isso é uma lição que a grande massa dos cristãos não entendem. Tu tem que crer, meu irmão, tu tem que andar na lâmpada dos teus pés e na luz do teu caminho, que é a palavra de Deus. É nisso que você tem que crer. Mas você não creu na profecia, não crê na profecia, mas nunca escarneci nem zombei do Deus vivo e verdadeiro. Tem pessoas que quando negligenciam profecias, escarnecem e zombam de Deus. Eu não, eu sempre trilhei o caminho da verdade e da justiça. É bem diferente as situações. Então, o que nós vemos aqui? Né? Como tantos jovens que eu conheci, Deus falou e realmente tinha falado. Deus prometeu e realmente tinha prometido. E nós víamos os sinais na vida desses jovens e desses homens e mulheres, víamos os sinais quando abriam a boca, mas eu dizia, tem que manter o prumo, tem que continuar andando na verdade. Chegou ao ponto absurdo de um jovem de 24 anos de idade na época dizer o seguinte para mim, olha, Deus me fez uma promessa,
E quando Deus promete, Ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Deus me fez uma promessa, então eu posso até me tornar um traficante, fumar maconha, cheirar cocaína, porque a promessa de Deus vai se cumprir. Eu falei, ferrou, acabou-se o cristianismo. Como que vai se cumprir? A promessa não é para traficante nem para viciado, a promessa é para quem é santo. Mas o camarada, quando está na estrada da santidade, recebe uma promessa, ele acha que se ele se desviar, que a promessa vai se cumprir, porque Deus falou. Assim foi Israel. Eu vos darei esta terra. Quando eles pisaram na terra, eles falaram, ninguém nos tira mais daqui. Deus falou, ninguém tira, mas a conduta de vocês expulsa vocês daí. Essa é uma lição, irmão, poderosa. Se você andar em humildade, na palavra, guardando os conceitos de Deus, você não precisa nem ouvir profecia, você não precisa nem ter sonho. Ou será que esta palavra aqui não está acima de qualquer profecia, acima de qualquer sonho? Quando eu comecei no Evangelho e a minha vida foi prosperando, eu nem sabia que existia profecia. Eu passei 5 anos dentro de uma igreja batista, dentro de um frigorífico. Eu nem sabia que existia profecia. E, no entanto, eu já era destaque dentro da igreja batista quando abria a minha boca. Quando eu fui para a igreja, na época chamada Igreja Renovada, que ainda estava um pouquinho de pé, e quando eu vi profecias acontecendo, sonhos proféticos, visões, quando eu me deparei com aquilo tudo, eu falei, caramba, eu nem sabia que esse mundo existia. E eu fui trilhando a palavra. Pessoas chegavam e prometiam, homem, Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu dizia, tá bom, eu vou continuar andando no prumo. Homem, Deus tem um ministério para você. Tá bom, eu vou continuar andando no prumo. Eu ignorava tudo. Deus, olha, tu está no caminho errado e Deus tem uma cova para você. Eu ignorava e continuava andando no prumo da palavra. Deus está triste e insatisfeito com você. Eu ignorava e continuava andando na palavra. Deus está muito alegre contigo. Eu ignorava e continuava andando na palavra. Era assim que eu fazia. Eu não queria saber se a profecia era boa, era ruim. Eu sabia que se eu andasse no caminho, estivesse no prumo, na hora de Deus tratar o que tinha comigo, isso iria acontecer. Agora, muita gente se guiou por profecia. E esses que se guiaram pela profecia e esqueceram da palavra, caíram, não foram adiante. Quanta gente inocente. Deus me fez uma promessa. Como está a tua vida? Não, estou vivendo a minha vida. Então, meu irmão, já que tu está vivendo a tua vida, esquece a promessa. Se existe uma promessa, ela tem um motivo para existir. Se Deus te fez uma promessa, existe um motivo para que Ele tenha feito esta promessa. Se você se desviar do motivo, esquece também a promessa. É assim que funciona. Isso nós podemos falar de experiência de cadeira mesmo, né? E essa profecia a respeito de que eu iria tocar violão na frente da igreja, essa eu carrego, essa que eu não criei, eu carrego essa experiência com muito carinho, porque ela me dá um entendimento muito além do que o que as pessoas possam imaginar. Israel está numa terra, só que o profeta Jeremias vem para a porta do templo que já está construído. Israel está habitando seguramente num lugar, e o Senhor diz para Jeremias, proclamai ali a palavra, dizei, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorar ao Senhor. Qual o projeto deles? Adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos,
emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confiais em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Tem muita gente que está tipo assim, confiando. Eu estou naquela igreja, não, ali é a verdade, aqui é a verdade, acolá é a verdade. Está esquecendo do prumo, da conduta da sua vida, está se distraindo. Irmão, você tem que levar a coisa na ponta da faca mesmo, sabe? Com todas as suas forças reunidas. Não fica com papo de que, eu tenho a Bíblia. Tá bem, Israel também tinha os pergaminhos, dados diretamente por Deus lá no Monte Sião, para Moisés. Eles tinham tudo aquilo, mas Deus vem e diz assim, emendai, quer dizer, corrigir. Vocês têm que corrigir o caminho de vocês. Vocês estão se conduzindo de forma errada. Aí estão entrando no templo para adorar ao Senhor. Na porta do templo está Jeremias. O que vocês vêm fazer aqui? Viemos adorar ao Senhor. Que Senhor que se adora com as mãos manchadas de sangue? Que Senhor que se adora falando tanto mal dos sacerdotes de Deus? Que Senhor que se adora espizinhando o seu próximo? Que Senhor que se adora humilhando o estrangeiro, escravizando as viúvas, transformando mulheres em prostitutas? Que Senhor que se adora com essas condutas? Resultado, pega esse Jeremias aí, joga na cadeia, porque vem o rei sacrificar. Jeremias diz assim, você vem sacrificar? Está sacrificando a quem? Ao Deus dos céus? Ou às imagens de escultura que você tem lá dentro do teu palácio? Emendai os vossos caminhos, Deus vai expulsar vocês dessa terra. Não, o Senhor já nos deu a terra, isso já é fato consumado. Com Deus não existe fato consumado. Ele muda os tempos e as estações, basta que nós mudemos a nossa conduta. Ele muda a dele, porque a dele já está predita. Se eu ando na verdade, eu recebo dele a justiça. Se eu ando na mentira, eu recebo dele o juízo, a condenação. Essa lição é poderosa. Seria mais ou menos grosseiramente falando, se eu mudo, Deus muda. A Bíblia está cheia de expressões dizendo que Deus não muda, né? Se eu mudo, o comportamento de Deus muda. Jonas, vai lá em Nínive, eu vou destruir Nínive. Jonas foi lá e disse, Deus vai destruir essa cidade. Então Deus está com o seu cetro de destruição na mão. Quando Jonas prega e Nínive se converte, Deus larga o cetro da destruição e pega o cetro da misericórdia. Uma espécie de mudança de Deus, vinculada à mudança do homem. Irmão, você quer ver Deus se manifestar na sua vida? Mude. Basta você mudar. De acordo com a sua conduta, é que você vai ter Deus. Aqui, seguindo, diz, mas se deveras emendar, verso 5, os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andar após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. O que está acontecendo aqui? O que são essas palavras falsas? Tem um monte, eu não lembro de quantos, um monte de falsos profetas, dizendo que Deus ia sustentá-los na terra,
que Deus ia abençoar, que Deus ia multiplicar, que as mulheres teriam filhos, que as vinhas multiplicarão, que os rebanhos iam ser uma bênção, que Deus ia abençoar toda a terra, que os inimigos não viriam nada, e isso tudo está acontecendo. Existe um monte de falsos profetas naquele lugar. Existe apenas um homem chamado Jeremias, falando diferente de tudo aquilo que eles estão ouvindo. Jeremias diz assim: não deis ouvidos a palavras falsas. Mas essas palavras falsas, me parece que eram 450. Era gente demais falando uma coisa, e só Jeremias falando outra. Olha que nível a nação havia se corrompido, em que já temos centenas de pessoas falando mentira em nome de Deus. E iam para a frente do templo. Está aqui o templo do Senhor. Hoje muita gente está de livro na mão, chamado Bíblia, e dizendo: está aqui a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu tenho a palavra do Senhor. Não tem a palavra do Senhor, tem o livro. Ter um livro é diferente de ter a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é aquilo que está na nossa boca e no nosso coração. E o livro é isso aqui, de 66 livrinhos, que nós conduzimos para tudo que é canto. Se não conseguirmos fazer essas palavras sair do livro e penetrar dentro de nós, nós não temos a palavra, nós temos apenas o livro. A minha conduta vai dizer se eu tenho a palavra ou se eu tenho o livro. Então, o que é o templo do Senhor para aquele povo naquela época? O templo do Senhor seria aquele lugar aonde Deus está entronizado, adorado ali em espírito e em verdade. Mas, com mãos manchadas de sangue, com a prostituição dentro da cidade, com a idolatria, com as falsas profecias, esse ainda é o templo do Senhor? Não, é apenas uma casa que se chama pelo nome do Senhor, mas não foi confirmada como templo. As nossas vidas precisam, as nossas condutas precisam ser confirmadas como tais. Não basta templo do Senhor, templo do Senhor. Aí Jeremias vem e diz assim: vocês estão dizendo templo do Senhor é esse? Em outras palavras, né, como Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí diz, no verso 8, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Aí diz assim, que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos ponde diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Quer dizer, olha como vocês estão andando, olha a estrada que vocês estão trilhando, e depois vocês vêm para a minha casa, estão dizendo o templo do Senhor é esse, estão achando que estão seguros, estão livres, aí depois vocês vão e continuam sempre fazendo as mesmas coisas. O que Deus está dizendo assim? Eu vou dar um basta, eu vou acabar com essa palhaçada, eu vou acabar com essa brincadeira. Vai para a minha casa, esse é o templo do Senhor, Shalom Adonai, Maranata, hora vem, tá? Aí saiu de lá, continuam praticando as mesmas obras. Deus está dizendo, isso vai acabar, eu não vou tolerar isso para sempre. Ele já não tinha dito desde o tempo de Noé, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não vai, meu irmão, Deus tem limite. Irmão, se nós conseguirmos nos entregar no altar de Deus sem reserva, o que está preparado para as nossas vidas, e não digo nem nessa terra, digo no novo mundo que há de se manifestar, é coisa muito grande. Só que muita gente não despertou para esta glória que há de ser revelada.
Quando você não atenta para esta glória que há de ser revelada, a sua vida nesse mundo vira uma vidinha sem sentido, mesquinha. A sua vida de igreja é uma mera ilusão. Porque você não tem a visão de um novo mundo que há de se manifestar. Então você não se comporta hoje com relação ao novo mundo que você haverá de habitar. Um mundo sem rancor, um mundo sem ira, um mundo sem querer ver o mal de ninguém, um mundo em que você trabalhe para glorificar Jesus e Ele estar sempre alegre e satisfeito contigo, um mundo sem derramamento de sangue. Se as suas concepções não mudam aqui e agora, você nunca estará preparado para este novo mundo. E este novo mundo nós vamos viver uma glória dele ainda nesta terra, os lampejos dele no milênio. Depois do milênio, habitaremos definitivamente neste novo mundo. Mas o milênio, hoje nós já estamos sendo selecionados para o milênio. E tem muita gente que não está nem aí para o milênio. Quem hoje está se preparando para o milênio, tem um exemplo de vida já, aqui e agora. Mas quem não está nem aí para as coisas que são os projetos de Deus vindouros, outros nem conhecem isso, e quem conhece não está se preparando, vai levar sempre uma vidinha, vai estar sempre preocupado com tudo que o envolve, não vai ter uma vida de fé, não vai ter uma vida espiritual, não vai ter uma vida de renúncia. Deus está dizendo assim, eu vou dar um basta nessa situação, e diz, estamos salvos, sim, para continuar a praticar estas abominações. Aí no verso 11, será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Quer dizer, a minha casa, por acaso, é um covil de salteadores? É um abrigo de marginais, de adúlteros? É um lugar de assassinos sanguinários? A minha casa é isso? O que vocês estão fazendo aqui dentro então? É disso que Deus está chamando o povo. Por acaso a minha casa é um covil de salteadores? É um abrigo de marginais? Vocês estão vindo para dentro da minha casa, mas a conduta de vocês é essa: salteadores, marginais, prostitutas, idólatras. Aí eu quero mexer em outro ponto da nossa visão, porque tem muita gente que não enxerga a sua conduta. Ele não entende que na casa de Deus existem princípios, que para ele ter harmonia com esta casa de Deus, é necessário que a sua vida seja condizente com aqueles princípios. Muitas pessoas estão indo para a igreja sem estes princípios que condizem o plenário da casa de Deus. A sua vida não condiz com aquilo, a sua conduta não é aquilo. Camarada, vamos dizer assim, antes de ir para a igreja, ele está brigando, ele briga, ele esbraveja, ele odiou, ele amaldiçoou, ele está cheio de amargura. Camarada, me ajuda aí, irmão, está cheio de rancor, cheio de mágoa. Aí depois, com esse balde todo de lixo, agora eu vou adorar a Deus. Você não está vendo que a sua vida, o seu dia a dia, não conduz com a vida de um adorador? Você não está vendo que essa essência aqui horripilante, essas palavras todas, não conduz? Você pode entrar pelas portas de um santuário, mas não entrará pelas portas do átrio de Deus. Você não está vendo que a sua vida não condiz com isso? Mulheres xingam o marido antes de sair de casa. Maridos xingam a mulher antes de sair de casa. Espancam os filhos, ninguém tem paciência com nada. É uma família conturbada e daqui a pouco todo mundo mete a sua bíbliazinha debaixo do braço, a sua capinha de santidade. Vamos para a igreja. Aí o vizinho que olha e diz assim, caramba, que família abençoada. Deus está dizendo assim, é mesmo, é. Muito abençoado.
Só que o que acontece? O povo está usando o templo de Deus como referência, como mera ilusão. Aí Deus está dizendo assim, ah é? Sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Que nem eu fiz lá em Siló. Viajem para lá e vejam o que restou em Siló. Assim vai ser aqui nesse mesmo lugar. Muita gente, meu irmão, está usando isso aqui, ó, para se esconder. Muita gente está nos presídios hoje dizendo que se converteu. Porque os juízes estão diminuindo pena e relaxando prisão de gente que está lá dentro com boa conduta, como se tivesse outro caminho, né? Boa conduta e dizendo que se converteu. Muita gente está querendo se esconder atrás desse livro, como muitos queriam se esconder atrás do templo de Jerusalém. Se o templo está em nosso meio, opa, então Deus está conosco. Se a Bíblia está na minha mão, opa, então Deus está comigo. Quem foi que disse? Assim como Deus arrancou o templo daquele povo, pode arrancar a Bíblia da nossa mão. E mesmo eles tendo templo, não tinham Deus. Mesmo nós tendo Bíblia, nós podemos não ter Deus. A nossa conduta tem que ser uma coisa radical. Nós temos que ter uma postura realmente de valor. Não posso ficar dando migalhas para Deus ou ficar dando... Bem, no verso 12 diz assim: mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Veja o que Deus diz aqui, ó, no verso 13, começando de madrugada. Quer dizer, Deus aproveitou bem o dia, né? Começou bem cedo, desde a madrugada. Fazia Jeremias atravessar a cidade, Deus levava o seu espírito para convencer a todos quantos tinham que ser convencidos. Desde cedo, madrugando dia após dia, vazando pelas noites, Deus usou o seu espírito, através de alguém, para chamar ao arrependimento. Mas o que Deus está falando? Não me deram ouvidos, não atentaram para o meu chamado, falei, mas eles não me responderam. Aí lá no verso 15 diz, lançar-vos-ei da minha presença. Tem muita gente, eu estou na presença de Deus, daqui eu não saio de jeito nenhum. Sabe o que eu tenho a dizer? Parabéns, mas mesmo sem você querer sair, Deus te empurra, te expulsa, te lança fora. Ou será que nesse ministério aqui nós já não vimos isso tantas vezes? Quantas pessoas já não me ligaram? Pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo mais ir para a igreja. Eu digo, é mesmo? Não me diga. Deus já tinha mostrado tantas coisas, através de tantos sonhos, através de tantas visões, que estava cortando aquela pessoa, que ia chegar uma hora que não ia mais permitir ela voltar nesse lugar, porque desde o começo desse ministério, Deus falou assim, eu tenho duas bênçãos para as pessoas que chegam nesse lugar. Uma é deixá-las chegar, e a outra é deixá-las voltar. Tem gente que pensa, onde é a igreja em tal lugar? Eu vou lá a hora que eu quero. Vem nada, meu irmão. Nesse lugar não, porque aqui Deus disse que ia fazer uma seleção. E se é seleção, só chega quem Ele quer. Se nós estamos aqui, é porque Ele ainda tem tido um projeto nas nossas vidas. Nem que seja um projeto de que eu me arrependa e reconheça os meus erros, mas é um projeto. Então, Deus está dizendo assim,
eu vou lançar vocês da minha presença, eu vou destruir essa terra. De repente vocês estão dizendo, não, inimigo nenhum vai destruir isso aqui, isso é o templo de Deus. Como que Deus vai permitir que alguém venha destruir o seu templo? O pensamento está corretíssimo. Se Deus manda colocar uma pedra em cima da outra, ninguém tira ela de lá. A porta que ele abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre. Ele é o poderoso, ele sustenta tudo, ele dá a vida, ele tira a vida. O que Deus manda fazer, ninguém desfaz. Agora, o que ele manda fazer, ele pode desfazer. Aí está o templo, tá, mas eu vou destruir o templo. Deus mesmo está dizendo, eu vou destruir o templo. Aí está a terra que eu dei para vocês, ninguém tira ela de vocês, mas eu vou tirá-la de vocês. Então o que nós estamos querendo? Atentar para a nossa conduta, se ela é condizente com as promessas, porque muitos recebem as promessas de Deus, mas não permanecem na promessa de Deus. Aí depois dizem assim, eu não entendo a minha vida, um dia Deus me prometeu tantas coisas, eu não vi nada se cumprir. Quantas pessoas em cima de um leito de hospital, irmão, ora por mim, eu não estou entendendo, Deus me fez tanta promessa e agora eu estou aqui em cima dessa cama, acabando com a minha vida aqui. Por quê? Porque as pessoas acham que Deus falou alguma coisa, encerrou a história. Não, Deus falou alguma coisa, eu tenho que entender como a minha vida estava quando Deus falou. Se eu mudar a minha conduta, o que Deus falou sobre mim vai mudar também. Então, só para encerrar esse bloco, no verso 14, Deus está dizendo, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e aos vossos pais, como fiz a Siló. Né? Só para concluirmos, eu quero dizer, quando diz assim, olha, farei esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais. Eles estavam confiando no templo. Eles estavam confiando em um lugar. Eles estavam confiando em rituais. Eles estavam confiando em muitas coisas. Mas eles não estavam confiando na sua própria vida e conduta. Irmão, não adianta você olhar para um templo ornamentado de ouro e prata. Isso não te dá autoridade. O que te dá autoridade é você se olhar no espelho, olhar para a sua vida e conduta e poder dizer assim, aparece Satanás. Porque eu sei em quem tenho crido, eu sei como tenho andado, eu conheço os meus passos, eu sei que eles são segundo a vontade de Deus. É isto que nos garante a vida e conduta que nós temos ao espelho da palavra de Deus. É isso que nos garante a autoridade. É isso que nos faz dizer assim, câncer, pode vir. Os males que habitam nos ares, as viroses, pode vir. A previsão é que não sei quantos milhões vão morrer de câncer esse ano. Tá bom, que venham as estatísticas. Mas isso não é olhando para um templo do Senhor. Isso não é porque eu estou sentado numa cadeira dentro de uma igreja. Isso é porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, e a minha vida, eu conheço os meus passos, eu sei da minha vida. Porque cá entre nós, todos nós, quando estamos no erro, não tem como, irmão, tem uma espada de Deus atravessando os nossos corações. Todos nós conseguimos ocultar as nossas falhas para o mundo inteiro, menos para Deus e para nós mesmos. Isso aqui não tem jeito. Se você tem autoridade, você tem autoridade. Se você não tem, você sabe que você não tem.
porque o Espírito Santo só testifica com o espírito de quem está no prumo da sua palavra. Vamos dar uma paradinha brevemente e já já a gente volta.